Meu filho veio perguntar para mim, papai, de onde eu vim? Falei, meu filho, você veio dentro de um pé de alface, que eu fui na feira e comprei, quando eu abri você estava lá. Ele, ai, que bonitinho. Eu sou mesmo que um alface. Falei, minha irmãzinha, de onde veio? Falei, sua irmã veio dentro de um pé de repolho. Que a gente cortou e tava a sua irmãzinha. Ele, ai, que bonitinho. À noite, Carlos Alberto, tava eu deitado com a minha mulher, só fazendo um amorzinho. A hora que ele abriu a porta e viu aquilo, ele gritou, ê, papai, adubando a horta, né, papai? Carlos Alberto, eu tô indo embora, mas tô por aí soltando a boca.